Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo já tradicional aqui no Inventário da Leitura, porque todo ano eu leio um livro da série Uma Casa na Floresta. Eu reservo essa leitura para o inverno, porque eu acho que combina muito, e embora seja uma série voltada ao público infantil, da literatura infantil, eu acredito que é o tipo de história que conversa muito com os adultos também. E eu gosto desse tipo de livro porque me ajuda a dar um respiro, um alívio entre as leituras mais pesadas, especialmente as de não ficção, que são bastante frequentes aqui no canal e quem me acompanha já deve saber disso. Então hoje eu vou conversar com vocês sobre a minha leitura do terceiro volume chamado Uma Casa na Pradaria. Então pessoal, aqui no canal já temos a resenha dos outros dois volumes, Uma Casa na Floresta, que é o nome da série e também do primeiro livro. Temos também O Pequeno Fazendeiro, que foi o que eu li no ano passado. E esse ano, então, eu li Uma Casa na Pradaria, que inclusive é o título que está muito em alta em função da adaptação que está na Netflix, que levou esse nome. Até onde eu sei, eu não assisti ainda, mas pelo que eu escutei falar, a série vai retratar toda a história, né, de toda a série de livros, porém eles colocaram esse nome, Uma Casa na Pradaria. Então, essa minha leitura deste ano, dessa série, foi muito maravilhosa, né, como as outras duas leituras. E no ano passado, quando eu li O Pequeno Fazendeiro, um ponto muito importante de Um Pequeno Fazendeiro é que a gente sai da família Ingalls, né, a gente foi ali para a família desse rapaz que será o marido da Laura, né, a Laura, nossa protagonista. Neste momento, aqui em Uma Casa na Pradaria, ela ainda é criança, então a gente ainda tá na infância dela. Mas a gente já sabe que ela vai casar futuramente com o Almanzo, que foi o protagonista de O Pequeno Fazendeiro. Então lá em Um Pequeno Fazendeiro, a gente teve um desvio, né, no roteiro, porque a gente não soube nada da família Ingalls. E aqui em Uma Casa na Pradaria, a gente retoma a história a partir do ponto em que paramos lá em Uma Casa na Floresta, que foi o primeiro livro da série. Então, em Uma Casa na Floresta, a família Ingalls estava saindo da grande floresta lá em Wisconsin e estava se deslocando para o oeste americano, porque havia promessas de que os colonos, né, os primeiros brancos que chegassem no território indígena, teriam posse de terras. Então esse livro aqui, Uma Casa na Pradaria, ele tem muita ação, porque a gente acompanha toda a viagem, né, a família ali na carroça, percorrendo esses estados do oeste americano até se instalarem no Kansas. Só que, quando eles chegam, a família Ingalls é uma das primeiras a se instalarem. E há muitos índios ali ao redor, afinal, a terra era dos índios. Então, depois que a gente tem essa ação da família chegando, a gente vai acompanhar um outro momento que também tem muita ação, que é da construção da casa, porque afinal era apenas uma planície, né, com natureza, não tinha nada pronto, eles tiveram que construir tudo, então a gente vai acompanhar essa construção da casa. E num segundo momento a gente tem quando a família supostamente se estabelece no novo lar, porém com esses vizinhos que são muito diferentes deles. E o principal desafio de convivência é o idioma, né? A família Ingalls não entende o que os índios falam, os índios não entendem o que os brancos estão falando. E aqui a gente precisa lembrar que a perspectiva é da Laura, essa criança, né, que é filha desses americanos que estão invadindo uma propriedade indígena. Então, tem essa porção da história que tem muita tensão. Isso foi uma coisa que me surpreendeu um pouco, porque eu realmente não esperava que uma história que começou de uma forma tão afetiva, tão carinhosa, né, mostrando ali a infância com uma pureza, ela pudesse ter essa carga de tensão, essa atmosfera até de suspense em alguns momentos, porque a família Ingalls está cercada de índios que são vistos por eles, na perspectiva da Laura, que nos é apresentada aqui, de uma forma muito perigosa, né? Eles são retratados aqui como selvagens que entram na casa deles, pegam as comidas, um comportamento bem assustador em muitos momentos.
E daí é claro, né, a gente vai pensar hoje, com a mentalidade de hoje e tudo mais, ah, mas invadiram a terra dos índios e tal. Mas a gente precisa lembrar a época, né, o contexto em que essa família vivia, e também que a gente está vendo essa história pelos olhos de uma criança. Uma criança que inclusive nunca tinha visto uma pessoa negra até então. A primeira vez que a Laura vê um homem negro é aqui em Uma Casa na Pradaria, que inclusive é um episódio bem marcante dessa história também. Então, sim, essa tensão com os índios, eu acho que é um ponto muito marcante de Uma Casa na Pradaria. Eu não sei como que vai ser nos próximos volumes, mas nesse foi um ponto que me chamou muito atenção, porque eu não imaginei que uma criança fosse capaz de me colocar nessa situação de me sentir tão tensa, né, aquela apreensão. Acho que a Laura Ingalls consegue traduzir esse sentimento infantil, e não só infantil, né, preciso lembrar, os pais, os adultos também estavam com muito medo, principalmente a mãe dela. Quando a mãe precisava ficar sozinha com as crianças, ela tinha muito medo, né, e a mãe aqui, ela é uma pessoa que expressa muito mais essa indisposição para com os índios, né. O patriarca aqui, talvez porque ele manejasse a arma e ele sentisse um pouco mais de segurança, ele tem um discurso um pouco mais ponderado. Mas a mãe, ela tem falas bastante fortes em relação aos índios, assim como um vizinho, né, tinha ali um ou dois vizinhos que, vizinhos assim, moravam ali na mesma planície, mas era uma distância bem considerável. Mas eles se ajudavam, né, conversavam eventualmente, e os vizinhos também tinham um discurso bastante agressivo em relação aos índios. Então, tu tem que ir para essa leitura sabendo que não dá para considerar a realidade de hoje, né, o conhecimento que a gente tem hoje em relação aos índios, e, enfim, a qualquer outra raça que não as pessoas brancas. Inclusive, eu não sei se a série traz isso, eu fiquei pensando, porque eu não assisti a série, né, eu quero ler todos os livros antes, mas eu imagino que a série não teria liberdade, talvez, para retratar exatamente o que os personagens falam aqui no livro. De qualquer forma, é uma história que também traz um pouco daquela ternura que a gente tinha em Uma Casa na Floresta. Por exemplo, eu falei ali que a família tem que construir a sua casa do zero. Então a gente tem aqui um esforço coletivo, os poucos vizinhos que tinham ali, que vão aparecendo depois que a família chega, eles vão se ajudando. Então a gente tem essa coisa assim da cooperação entre eles. A gente tem também aquela satisfação, né, aquela coisa de a família construir algo juntos e depois apreciarem isso juntos também. E tem uma cena que eu acho que retrata isso muito bem, que é quando o Charles, né, que é o patriarca ali, ele constrói uma cadeira de balanço para a sala, ele fez ali toda a casa, fez a fogueira e tal, e depois eles fazem uma cadeira de balanço. E tem um pequeno ritual de inauguração dessa cadeira. E a mãe, né, senta nessa cadeira, inaugura a cadeira, e é assim, uma coisa absolutamente simples, mas muito grandiosa, porque nos mostra esse sentimento genuíno de uma família feliz por algo que construíram juntos e algo que representa tão bem o que significa estar em família, né? O conforto, a segurança, o afeto, enfim, é um momento bastante comovente, assim, eu diria, dessa história. Outro ponto que me chamou bastante atenção aqui também foi a descrição da natureza. Embora lá em Uma Casa na Floresta a família estivesse cercada pela floresta, e no próprio Pequeno Fazendeiro também a gente tivesse muito essa relação entre a família do Almanzo e os animais, aqui a gente tem um olhar muito mais atento da Laura, porque a natureza que ela está vendo agora é diferente da floresta onde ela morava até então. Então ela se demora muito mais nas observações, é uma descrição da natureza que parece que ventila coisas na gente, sabe? A gente vai passando os olhos pelos períodos, pelos parágrafos, e a gente vai sentindo ali a gramínea mexendo com o movimento do vento, uma planície que se perde no horizonte, o som dos lobos muito perto da casa, que não deixam ninguém dormir de medo. Então são, assim, descrições extremamente ricas, que mostram uma grandeza da natureza que já parecia, eu acho, cotidiana lá na floresta, ou
de alguma forma ficava abafada pelas árvores, por exemplo. Porque aqui na pradaria é uma grande planície, né? A natureza ela é miúda, tem muitos elementos, mas eles estão espalhados de uma forma que a criança ela tem que ficar ali se guiando pelo olhar, pelo barulho, pelos sons, pelos cheiros para identificar o que está acontecendo. Então, esse aspecto também é extremamente confortável e equilibra muito os sentimentos que a gente tem. Então, a gente tem ali os temores por causa dos lobos, por causa dos índios, né, por tudo que poderia acontecer. Tem um momento que tem uma situação com a lareira também que gera ali um pequeno pavor, e a planície ela também é muito propícia a incêndios, né, pode ter incêndio fora de controle, então tem muitos momentos ali de tensão, mas esses momentos em que a natureza é descrita, é apresentada para o leitor, é muito rica também, muito bonita. E embora a Laura Ingalls não tenha poupado verdades para falar sobre a relação da sua família com os índios, ou pelo menos sobre a visão que a família tinha dos índios na época, ela também insere pelo menos alguns indícios de reflexão ou de questionamentos, justamente por meio da fala das crianças, né, quando os adultos estão ali justificando ou explicando naquela forma meio codificada para não deixar as crianças tão chocadas, mas eles estão ali falando que tem que cuidar os índios, enfim, eles não podem estar dentro de casa, esse tipo de coisa, elas não podem brincar sozinhas fora de casa em determinados dias, determinados horários. A Laura, em algum momento, ela vai questionar, ué, mas aqui não é a casa deles, né, não é a terra deles? Então, a gente vê ali um questionamento que eu acho que ele é natural em qualquer momento, em qualquer época, mas que hoje tem uma camada de interpretação social muito diferente. E daí, no fim do livro, a gente tem uma situação bastante triste. A família recebe uma notícia, chega até eles uma notícia que faz eles terem que tomar uma decisão. Então, é um final triste no sentido de a gente considerar tudo que eles fizeram para estar ali, mas também é um final que nos ensina sobre recomeço, né, sobre persistência, resiliência, enfim, todos esses sentimentos que envolvem tu não desanimar diante das adversidades. Então, é um livro muito gostoso, continua sendo uma leitura perfeita para o inverno, e observei aqui que o apelido mais fofo da história da literatura de um pai para uma filha continua estando nessa obra, que é Canequinha de Cidra. Inclusive, hoje é Dia dos Pais, né? Parabéns se tu for pai, estiver me assistindo, mas eu acho que para quem é pai e tem filha, menina principalmente, essa história vai ser perfeita, né, para uma leitura em família, para uma leitura naquele momento antes de dormir, porque é muito fofa a relação que o Charles, o patriarca, tem com a Laura, né, chamando ela de canequinha de cidra. Toda vez que eu lia isso, gente, assim, me derretia de fofura. Então, mais uma vez, Laura Ingalls entregando uma história maravilhosa, recomendo, e se tu quiser conhecer os outros livros, né, o 1 e o 2, vou deixar linkado aqui abaixo os vídeos, a playlist desse projeto. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço e até mais.